A maior diferença entre o quinto ano e o sexto ano, eu acho, é que, assim, quando você chega no quinto ano, principalmente as primeiras semanas dos estágios, você não sabe onde está nada, você não conhece aquele cenário, você fica desesperado, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quem que me deixou chegar no internato? Você sente que você não sabe as coisas que você deveria saber, mas é exatamente como a Amanda falou. A base a gente tem, o conhecimento a gente já tem dos outros ciclos. E o que a gente não tem, a gente está ali para aprender mesmo, sabe? A gente ainda não é médico. Isso é importante, né? A gente está ali para se aperfeiçoar, o ajuste final para que a gente possa se tornar médico. E mesmo quando a gente se tornar médico, a gente não vai saber de tudo, porque é impossível saber de tudo. A medicina é infinita, então não tem como. Né? Tem aquela frase também, né? O médico que só sabe medicina, nem de medicina sabe. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Acho que o diferencial do nosso curso é que a gente sabe onde buscar as informações, a gente sabe onde aprender, a gente sabe ir atrás. Então, por mais que a gente não saiba algo, a gente consegue buscar esse conhecimento com mais facilidade. Bom, lá estava eu, feliz, contente, né? Cheguei no sexto ano, tão sonhado sexto ano, no dia que eu recebi o calendário, vi a data da minha colação de grau, assim, gente, é isso. Eu estava vendo a linha de chegada e nada ia me impedir de vencer e de passar por essa fase. Depois de tantos tombos e tropeços, estava acabando. E aí o Covid, que para mim era só um meme, chegou no Brasil, virou uma pandemia e todo mundo foi mandado para casa. Foi muito discutida essa questão, né, de pararem as atividades, de afastarem especialmente o internato, que está tão envolvido nos serviços, né? Mas, como tudo na vida, né, cada lado tem seus pontos. Infelizmente, a gente não vive numa sociedade que consegue lidar muito bem com discussões, né? Consegue achar um meio termo, as coisas estão bem difíceis. Mas por mais que tenha sido muito difícil para mim ficar em casa e ver as notícias da Itália, de São Paulo, de Manaus, eu ficava extremamente angustiada pensando nas equipes da Santa Casa, do HU, das USFs, equipes que tanto me ensinaram, que me acolheram, tendo que estar ali, sabe, lidando com essa pandemia. Mas acontece que a pandemia aconteceu em tempos diferentes e lugares diferentes, né? E foi importante para os serviços ganhar tempo de organizar os seus fluxos, né? De separar o fluxo para atendimento de casos respiratórios dos casos não respiratórios, porque as pessoas continuaram adoecendo e precisando de atendimento. Foi importante ter tempo para juntar os recursos, né? Os equipamentos de proteção individual. E aí eu tenho que falar da Rose, vocês conheceram a Rose, ela falou sobre os intercâmbios, que junto com uma veterana nossa, preceptores e uma galera aí, criou uma iniciativa de arrecadar dinheiro para comprar os equipamentos, produzir equipamentos de proteção individual e distribuir nos serviços de saúde do município. Isso fez toda a diferença, porque quando a gente foi chamado para o programa do Ministério, o Brasil Conta Comigo, o HU tinha máscara para a gente e para os funcionários. Então, tornou possível que a gente estivesse ali. Foi um programa incrível, assim, a gente teve muitas oportunidades de aprendizado, a gente passou em diversos cenários, e mesmo que São Carlos não tenha chegado, graças a Deus, ao nível que eu via nos noticiários, eu vi momentos em que a equipe não sabia onde internar paciente, porque você tem que separar os casos confirmados dos casos suspeitos. Você não pode colocar 2 casos suspeitos no mesmo quarto, porque se um positivar e o outro não, fudeu. Então, era muito difícil manejar leito para a demanda que tinha, era muito difícil a equipe se dividir para cuidar de todo mundo. Eu vi chegar ao ponto de faltarem medicações para intubação, faltarem medicações para manejo de urgências. Felizmente, já estava num estágio em que a Secretaria do Estado já tinha condições de repor esses estoques rapidamente, né? Mas, por mais que não tenha chegado ao caos que a gente via na televisão, não foi fácil, não está sendo fácil, né? E com certeza isso se deve ao fato de algumas pessoas terem ficado em casa, né? O índice de isolamento não atingiu a taxa ideal, o perfeito, mas com certeza isso fez diferença para reduzir o impacto, né? Para achatar a curva. E, enfim, eu acho que as experiências que eu tive me deram um plus, assim, sabe? Agora eu me sinto mais preparada para ser médica,
e lidar tanto com os casos não Covid quanto com os casos Covid que ainda estão aí, né? A pandemia ainda está aí, não temos vacina, não temos cura, não temos tratamento específico, e é bom lembrar, né? Porque parece que tem uma galera que esqueceu, mas eu sei que eu vou me formar e que eu ainda vou ter que atender casos Covid. A gente não sabe o que vem por aí, a gente não sabe como que vão ser as coisas daqui para frente, né? Nesse estágio, então, a gente passou em enfermaria geral, da clínica médica mesmo, os casos não respiratórios. A gente passou no setor de controle de infecções hospitalares. A gente fez telemedicina, que é uma coisa super legal, que a gente está vendo crescer agora, né? E a gente está ali para ver, né? A gente fez o programa Testar para Cuidar, que foi um programa de rastreio da disseminação da doença aqui em São Carlos. Fizemos a enfermaria, pronto atendimento, algumas pessoas chegaram a passar na UTI dos casos respiratórios, né? Então, as pessoas estavam com suspeita de Covid ou Covid confirmado, o pronto atendimento geral e a parte pediátrica também, tanto respiratória como não respiratória. Então, a cada 2 semanas e meia a gente mudava de estágio, passava na enfermaria, depois a gente passava na Covid, aí o Covid era um esquema de 12 horas, né? Então a gente ficava 12 horas no hospital, no outro dia não ia. Isso para revezar a equipe, né? Pronto atendimento, era esquema de escala, então tinham 2 grupos rodando, ficava super tranquilo, porque tinha dia que a gente só ia de manhã, tinha dia que só ia à noite, ficava 3 dias em casa. Mas é isso, né? Agora a gente voltou para o internato, tentando fazer as adaptações para não aglomerar, que é difícil, né? Porque ainda é um espaço muito pequeno para uma equipe muito grande, mas a gente faz o possível, como se fosse o mesmo, mas completamente diferente, porque os casos que a gente já estava acostumado, a rotina que a gente já estava acostumada continua, mas agora todo mundo de máscara, né? Com comportamentos diferentes, com cuidados diferentes. Felizmente agora eu já tenho uma data para me formar por conta desse programa e da riqueza que ele teve para a gente conseguiu validar isso como carga curricular, então eu vou conseguir me formar esse ano. E aí já gera esse sentimento saudosista, né, essa coisa nostálgica. A foto aí é da última visita de enfermaria de clínica médica que a gente fez lá na HU. E acho que é isso. Bom, sobre residência, né? Como eu falei para vocês, eu escolhi medicina de família, né? Foi o estágio que tudo fez sentido para mim, que eu vi que era isso que eu gostava mesmo. Mas até então, eu entrei no internato muito cansada das coisas que eu tinha vivido na graduação. Todo final de ano eu pensava em desistir, e aí meu pai, minha orientadora, não deixava, não, vamos lá. Então, quando eu cheguei no internato, eu falei assim: eu não quero saber de prova, de cursinho, de número de vagas. Eu já tenho que lidar com o internato, que é muita coisa por si só. E eu concordo muito com o que a Amanda falou. O internato é um momento muito importante da nossa graduação, então essa história de priorizar a prova não dá, sabe? Então eu realmente decidi que eu não ia fazer residência direto, que eu ia focar no internato, estudar, vivenciar aquilo e sair da faculdade, trabalhar 1 ano, 2 e depois pensar o que eu ia fazer prova, enfim. Mas aí, durante todo o internato, as pessoas ficam te perguntando, né? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Quando você entra na faculdade, as tias já vêm te perguntar, né? Você entrou na faculdade de medicina, o que você vai fazer? Fazer psiquiatria? Para cuidar da família? É tudo doido, né? Faz psiquiatria. E você fica tipo, tá, né? Bem médica eu sou. Como assim? Eu vou decidir minha carreira inteira, gente. A sociedade é louca. Como que pode isso? Não dá. Mas quando você está no serviço e as pessoas perguntam, e você acaba se perguntando, porque é a sua última oportunidade de ter experiência nas diferentes áreas, você fica olhando para aquilo, né, para aquela rotina, para aqueles diferenciais daquela especialidade, pensando, e se a minha vida fosse assim, né? Como vocês viram, não rolou muito para mim nos outros estágios, e aí na medicina de família eu me encontrei, e já que eu pretendia, né, dar plantão, trabalhar em postinho para juntar o dinheiro, e tem vários programas de residência da medicina de família que tem complementação de bolsa, eu resolvi tentar passar na residência agora, mas também não é uma coisa que eu estou estudando muito para isso, né? Então, se não der também, se não passar, tá tudo bem, gente, tem tempo, sabe? 2 coisas que eu acho que é importante para a gente viver o internato é calma e organização, né? Não sou uma pessoa organizada, como a Amanda falou, mas estamos aí. Bom, meu sonho está perto de se concretizar e eu espero que o de vocês também. Torço muito, muito, muito para o sucesso de vocês nessa jornada. Espero que a gente receba alguns de vocês na nossa casa. E é isso, gente. Tenham fé, tenham paciência, tudo se encaminha. Acho que é isso.
Obrigada, Mayra. Agora a gente vai para a parte das perguntas. Clínico geral é a mesma coisa que médico generalista? Não. Mais ou menos. Sim e não. Mais ou menos. Generalista é o médico que fez os 6 anos de medicina e terminou a faculdade. Esse é o médico generalista. O clínico geral, ele passou na pós-residência e fez 2 anos de clínica médica, que é pré-requisito para as outras clínicas. Cardiologia, pneumo, gastro, entendeu? É uma pessoa que passou os últimos 2 anos da vida dela focado no cuidado do paciente adulto, né? Então, assim, ele foca no paciente adulto, nas queixas do adulto, né? Da mulher não grávida, da pessoa maior de 12, 13 anos, que eu não sei como que tá agora. Então, é isso. Esse é o clínico geral. Ele passou os 2 anos dele se especializando nisso, né? O generalista, ele terminou a graduação de medicina. Mas geralmente, se você for passar no pronto atendimento, às vezes você vai passar com um clínico geral, que na verdade é o médico generalista que se formou em medicina, ponto, e não fez a residência em clínica médica. Mas, a priori, sim, são coisas diferentes, é o que a Amanda explicou. Como vocês lidam com a questão de ver sangue, traumas, participar de cirurgia, dar pontos, etc? Essa foi uma pergunta que a gente teve em grande volume nos 2 últimos dias, e hoje ela voltou. O pessoal quer saber se médico pode ter medo de sangue, pode ter aflição. Pode. Pode. Assim, gente, a gente se acostuma, né? A gente tem que se acostumar. Então, depois de 6 anos, pode te revirar o estômago, pode não ser uma coisa que você quer para sua vida, mas você acaba aprendendo a lidar. E você não tem que lidar com isso sempre, né? Eu estava no estágio da ginecologia, obstetrícia, e eu entrei numa cirurgia que eu não queria entrar, não tinha ideia que eu me fazia entrar naquela cirurgia, e espirrou sangue na minha cara, demorou 3 horas e meia, não fiquei feliz, várias vezes subia um negócio aqui, eu respirava fundo, mas tamo aí, gente, dei ponto, fiz tudo que precisava fazer, então a gente aprende a lidar. É que você acaba vendo como corpo, né? Eu acho que é bem o que a Mayra falou. Eu tive na faculdade, no 2º ano, eu fiz uma eletiva no SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito. Então, eu fiquei na Unifesp, lá em São Paulo, e aí era, assim, eu falo que foi o meu inferno na Terra que vivi aquele mês, porque eu estava lá na sala, aí chegava na porta e falava, chegou mais um, como se fosse. E aí eu tinha, assim, eu não tinha aflição, nojo de nada, assim, na vida. Era super tranquilo. Só que aí, a forma como aquele corpo era tratado, como ele era aberto, como ele era eviscerado, e para mim era uma pessoa, e as pessoas não tratavam como pessoa. E isso me incomodava absurdamente. Aquilo eu falava, gente, mas é uma pessoa. E aí eles me falavam, não, mas é que a gente está acostumado. Então, isso que a Mayra falou, assim, você pode sentir aflição, você pode, porque isso é uma coisa que a gente acostuma. Eu vi, tipo, depois disso, nossa, é sério, foi um mês sofrido demais para mim, porque eu tinha aflição de ver o que era feito com aquele corpo, né, morto. Não era nada antiético, era só o que tinha que ser feito. Só que para mim era muito difícil ver. E aí, quando eu fui fazer o estágio na cirurgia, na emergência cirúrgica, que eu vi aqueles acidentes de carro horroroso, que a pessoa chega muito machucada, que tipo, você fica, a pessoa caiu de moto, gente, não andem de moto. A pessoa chegava de moto. Não andem de moto. Não andem de moto, a pessoa chegava toda estrupiada. E aí, assim, tá ali, parece que a adrenalina, não sei a Mayra, mas para mim parece que a adrenalina de você estar ali fazendo cuidado, o vômito fica aqui, assim, não vai para lugar nenhum, sabe? Não vai. É muito isso. Ele fica aqui, entendeu? Mas, ainda assim, toda vez que eu coloco a máscara, eu sinto o cheiro do serviço de verificação de óbito, porque me marcou. Eu sinto o cheiro. Eu boto a máscara, eu sinto o cheiro. Mas a gente acostuma assim, tranquilo. Ninguém nasce sabendo nada nesse mundo, gente. Tudo isso é treino e aprendizado. Isso que a Amanda falou do comportamento, né? Que, enfim, tem médicos e médicos, né? E existe você se acostumar e existe você
se tornar uma pessoa fria e perder o respeito, né, pelo corpo, pelo ser humano. Eu acho que, às vezes, o comportamento me deixa mais incomodada do que o corpo, sabe? A forma como é tratado me dá mais angústia do que ver o sangue, do que ver o órgão. Como é feita a avaliação para a construção de nota dentro do internato? Depende do estágio. Depende do estágio. Mas tem duas formas, basicamente. Ou é uma avaliação do seu comportamento no estágio, que geralmente sempre está presente, ou você faz uma prova ou apresenta o portfólio com os casos e os temas que você estudou. Mas, assim, cada estágio avalia de uma forma. Isso. Próxima pergunta. Vocês já responderam um pouquinho, né? Mas o que querem fazer de residência e quando no curso perceberam que era essa área que queriam? Foi uma Amanda flopadíssima. Eu entrei na graduação, assim, com uma certeza, assim, de morte, assim, total, de que eu ia fazer pediatria. Tanto que eu falo sempre assim, que eu não queria ser médica, eu queria ser pediatra. Que eu amo crianças, amava pediatria. Eu entrei assim, se você entrar no meu Facebook, em 2016, você vai ver eu em todos os eventos de pediatria. Fui presidente da Liga de Pediatria, fiz iniciação científica com pediatria. Tudo que vocês pensarem de pediatria, eu fiz nesse negócio. Mas aí a gente aprende um negócio muito importante, que a Mayra também deve ter sentido esse momento, que existe uma diferença entre o que você gosta de estudar e o que você gosta de trabalhar. Por quê? É muito lindo você falar que você ama estudar pediatria. É muito lindo. E eu amava atender criança e estudar. Mas o dia a dia ali, lidar com o pai que sofre porque o filho dele tá ruim, lidar com o pai que não tá nem aí se o filho dele tá ruim e tá bom, lidar com o pai que não pode comprar remédio pro filho e sofre. Se lidar com esses 3 sofrimentos e mais o sofrimento da criança, para mim era muito sofrimento. Era uma carga que para mim era muito difícil de carregar. Então, eu mudei da água pro vinho e hoje eu vou fazer, tenho certeza que eu vou prestar clínica médica, porque eu vou fazer cardiologia depois. Então, eu vou fazer 2 anos de clínica médica e mais 2 anos de cardiologia. Então, temos aí uma formação. Mas quem sabe eu mudo de novo, né, gente? Tudo pode acontecer. Mas, por enquanto, é isso. A Mayra já respondeu, né, durante a palestra. Não vou mais declarar meu amor pela medicina de família, porque eu posso ficar falando sobre isso, assim, para sempre. E eu amo também. Faria completamente também. Deve ser muito difícil essa escolha, realmente. Sim, e é isso, assim, todo mundo acaba... todo mundo não, mas é muito difícil alguém que entre com certeza de algo e se mantenha assim até o final do curso. Porque você vê tanta coisa e é tão diferente do que você imagina, então não tem como. Beleza, meninas, Sim. Essas foram as nossas perguntas. Então, eu gostaria de agradecer vocês pelas apresentações, por conversar um pouquinho com a gente. Foi muito bom. Muito obrigada.